Então, boa noite, pessoal. Já estamos gravando, né? Começando a nossa penúltima aula. Já estamos pertinho do fim. Que bom que nós chegamos. Quem diria, né? Se fosse a gente for pensar que outro dia a gente estava naquela dificuldade de entrar na plataforma, entrar no Moodle, tudo passa, né? Nós temos só mais dois temas para a gente conversar. Esse de hoje é um tema que a gente vem falando sobre saúde, né? Sobre processo saúde e doença, sobre trabalho. E o tema de hoje ele tem a ver um pouquinho com a saúde, com o processo saúde e doença, mas não de um paciente, da equipe de saúde bucal. Né? É uma disciplina que, então, o nome da nossa disciplina é Organização do Processo Saúde e Trabalho. Então, uma forma da gente organizar o nosso processo de trabalho inclui um tema que a gente dá o nome de ergonomia. Então, vamos lá. Ergonomia. Essa tela que vocês estão vendo aí é de um autor e mostra aí, né, uma pintura de uma mulher chorando aí, um relógio todo deformado. E lá atrás da janela tem duas luvas penduradas, né? Vocês já ouviram uma expressão muito comum que vem do futebol, na verdade, que fala, vou pendurar as chuteiras. O que significa pendurar as chuteiras? Alguém pode abrir o áudio ou escrever aí? Vocês já ouviram isso mesmo, já que aposentar. É, e quando a gente vê essa tela ela foi tirada, essa pintura foi feita numa dissertação de um mestrado que falava um pouquinho sobre as dores do sentado, as dores da pessoa sentada, as dores do dentista, especificamente do técnico em saúde bucal. Então, o que a gente vai falar hoje um pouquinho é sobre esse tema, quando a dor é da equipe de saúde bucal. Então, inverte um pouquinho, porque normalmente quando a gente está dentro do consultório, dentro da clínica, os pacientes nos procuram com dor, né? E para evitar essa imagem que a gente está vendo aí, que é pendurar as chuteiras, né? Pendurar as luvas, a gente precisa cuidar do nosso corpo quando ele está trabalhando, né? Quando ele está trabalhando e quando ele não está trabalhando também, né? Para que a gente tenha condições melhores de musculares, ósseas, ergonômicas, né? Ergonomia é uma ciência que vai estudar a, a melhor forma do nosso corpo se relacionar no ambiente de trabalho. Então vamos lá. Quando a gente fala, eu dou essa disciplina, normalmente a gente estaria já, todos vocês já estariam lá na clínica, no 4T, e eu já estaria fazendo fotos escondidinhas de vocês para essa aula. Como a gente não teve as disciplinas na clínica, né? Acabou que eu estou usando as fotos da última turma, a turma que formou um dia comum, um dia rotineiro, uma segunda-feira, e a forma como vocês trabalham. Então a gente começa a ver. Olhando essa foto aqui, eu queria que vocês comentassem aí no bate-papo se vocês percebem nessa foto que está aqui a minha bolinha, se vocês percebem que a posição, a ergonomia dessas duas alunas tem alguma coisa que chama a atenção de vocês ou não? Vamos lá, a Renata está escrevendo, a Cris também. Se vocês quiserem abrir o áudio, pode abrir, tá, gente? Não tem problema não. Isso, a Renata comentou a posição em pé, certo? Além dessa aluna estar na posição em pé, observa isso, Cris, muito bem. É isso que eu queria falar. Além dela estar em pé, ela está numa posição bem errada. Ela está toda curvada para poder acessar ali a visão e ver a boquinha do paciente.
né? Então vamos passar. Isso tudo não foi pose, fui tirando escondidinho. E aí no dia da aula elas viram, né, as fotos delas. Então olha lá, aqui também é um atendimento, as duas sentadas. Olha aqui, não aguentou, ficou em pé. Vamos lá, tem mais coisa, eu acho. Apesar das duas estarem sentadas, observa para mim, olha a posição do ombro dessa aluna aqui. Ela está com o cotovelo e o ombro levantado para sugar lá na boca do paciente. Então, ela está nessa posição aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela está com o ombro levantado para poder sugar. Gente, isso aqui, um momento só, não tem problema. Mas nós temos que lembrar que nós estaremos aqui nessa cadeira odontológica, nessa posição, não é só uma hora, é uma semana, um mês, 2 meses, um ano, vários anos, uma vida inteira, porque é a profissão que a gente escolheu para trabalhar, né? Então a gente precisa, desde o início da clínica, vigiar a nossa posição para a gente poder ter uma qualidade melhor de trabalho e uma qualidade também, uma longevidade de trabalho. Muita gente para de trabalhar antes até do tempo, porque o corpo já não permite mais, né? As dores são muitas. Então, quando a gente trabalha sozinho, né, sem o auxiliar, eu tenho que atender, tenho que sugar. Olha lá, de novo, o ombro levantado. Quando a gente deixa o ombro levantado e não numa posição de conforto, a gente deixa a musculatura toda tensa, né, contraída. E no final do dia, às vezes a gente chega e fala assim, nossa, eu tô cansada, né? Meu corpo tá doendo, o ombro tá doendo. E aquilo ali é tão corriqueiro que você não percebe aonde é que está a causa da dor. Às vezes você acha que é um cansaço, mas às vezes não é só um cansaço do trabalho, é um cansaço principalmente do posicionamento que a gente adquiriu, né, no nosso ambiente de trabalho de maneira errada, né? E que deixa a musculatura mais tensa, mais contraída. E no final do dia a gente vai sentir. Normalmente as dores vêm no final do dia, né? Pescoço, eu ia falar, Lindamar, o pescoço dói demais após os procedimentos, porque normalmente você está inclinada, né? E tem jeito de resolver isso? Tem jeito de resolver. Na clínica, podem ficar muito tranquilos. Na clínica, quando vocês já estiverem em atendimento, né, e a nossa rotina já tiver voltado ao que era, né, ao normal, direto a gente vai passar por vocês corrigindo o posicionamento. A gente vai corrigir a cabeça, o ombro, o pescoço, muitas vezes a perna também. Eu vou mostrar, se eu não me engano, acho que tem umas fotinhas aqui de perna. Quer ver? Ainda não. Olha isso aqui, gente. Ela precisava estar nessa posição? Não precisava, não tem motivo nenhum dela estar nessa posição. Mas peguei ela no flagra fazendo isso daí. Olha lá, quase que com o joelho dobrado aqui, apoiando a mão no joelho para conseguir ficar nessa posição para poder sugar, né? Então vamos lá. Eu quero ver se. Ah, aqui. Vocês já sentiram dor nas pernas no final do dia? Formigamento? Que você chega e você fala assim, nossa, mas que dor na perna. Ao ponto até de você querer colocar as pernas assim um pouquinho para cima, em cima de um travesseiro, em cima da quina do sofá, para ver se melhora um pouco. E melhora. Melhora, eu vou explicar o porquê. A dor na perna, ela pode estar relacionada, no nosso caso, né, do nosso trabalho, ela pode estar relacionada com um posicionamento ruim da perna. Então, olha lá, a aluna estava sentada, mas ela podia estar com esse pezinho aqui, a sola do pé lá no chão, lá naquela bolinha. E o ângulo 90 graus. Não, mas ela dobrou e jogou a perna para cá. Qual é o problema da perna tá aí? Quando a gente dobra a perna dessa forma, a gente dificulta a
vascularização, a circulação dos membros inferiores. E isso daqui, né, no final do dia, vai refletir sim em dores nos membros inferiores. Vai aumentar, por exemplo, varizes, que é muito comum para nós que trabalhamos sentados, né? Olha aqui, ó, quem falou? Lindamar falou do pescoço. Olha lá, de onde vem a dor no pescoço? Ela não precisa estar desse jeito, olhando, inclinando o rostinho e olhando assim. É melhor a gente colocar o paciente numa posição de tal forma que a cabeça do paciente fique um pouquinho mais inclinada para baixo, para que a gente tenha um acesso direto na boca do paciente. Quando eu dou essa aula, eu estou na maior dificuldade aqui, porque quando eu dou essa aula, a gente faz umas pequenas oficinas dentro da sala mesmo de atendimento. Eu coloco vocês em 2, em 3, para ver o que é um sentado certo, a coluna certa. Gente, se a gente tem que sacrificar alguém nesse momento do atendimento para ficar numa posição pior, quem nós vamos sacrificar é o paciente. Porque o paciente, ele entra aqui no nosso consultório e ele vai ficar 1 hora e meia. Quando ele vai ficar muito, é 2 horas. Agora, nós não. Nós vamos ficar a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Então, a gente não pode privilegiar o paciente num posicionamento mais confortável para ele em detrimento do nosso. A gente só faz isso normalmente em 2 situações. Quando a gente tem idoso, porque o idoso ele não pode ficar durante muito tempo com os pés muito mais altos do que a cabeça, né? Porque quando ele voltar, tem uma síndrome vasovagal que na hora que o paciente volta, sabe quando você está deitado, levanta rápido? Na hora que você levanta, você fica tonto? É mais ou menos aquilo lá. Para o paciente idoso, é muito comum porque ele tem uma dificuldade maior do retorno do sangue. E aí ele pode ter um desmaio, né, no consultório, às vezes até por conta disso. Mas normalmente a gente pede para o paciente não levantar de uma vez, a gente levanta a cadeira, pede para ele ficar sentado um pouquinho, depois que ele senta um pouquinho, joga as pernas para o lado do chão, e aí depois ele levanta, né? Então, um caso é o idoso e outro caso é a gestante também. A gestante, para não haver uma compressão, né, na região, principalmente abdominal, e ter uma dificuldade desse retorno venoso também, a gente tem, para a gestante, dar o privilégio para não deixá-la muito deitada com a cabeça para baixo, certo? Então vamos lá, deixa eu ir aqui no chat. Isso, a Luciene comentou, dor nas costas. A Miriam, mas quando trabalhamos com dentistas mais antigos que não têm essa postura para trabalhar e não se importa com a posição que o auxiliar precisa ficar para melhor atendê-lo, é mais difícil. Miriam, muito bem, realmente. É difícil quando a gente trabalha numa equipe que, às vezes, o dentista, ele não se preocupa com o conforto do auxiliar, né? No final de uma cirurgia, gente, quando a gente faz, por exemplo, cirurgia periodontal ou cirurgias grandes de implante ou até endodontia, que é mais demoradinha, consulta, né? O tempo que fica ali, e o dentista privilegia só o posicionamento dele, né? E muitas vezes ele tá ali com a cabeça na frente, as 2 mãos na boca do paciente, fala assim, suga aqui, suga aqui. E você não consegue nem ver onde que é para sugar, né? Mas é possível sim, a gente vai treinar na clínica. Eu me comprometo com vocês, com toda a clínica que a gente faz, apesar de que eu dou essa aula teórica lá no 4K, é lá na clínica que a gente faz várias situações práticas, né? Normalmente eu chego por trás batendo no ombro, né? Ou pegando o ombro de vocês e jogando para trás, ou mexendo no pescoço. Às vezes você nem tá vendo. Um professor ou outro chega e modifica um pouquinho o seu posicionamento e muitas vezes a gente modifica a cadeira do paciente, tá? Existe um posicionamento da cadeira para quando a gente vai atender fazer algum procedimento na mandíbula, a gente deixa a cadeira ligeiramente sentada,
Agora, quando a gente vai trabalhar na maxila, nos dentes superiores, a gente deixa o paciente com a cabeça totalmente para baixo, tá? A Cris aqui, Ju, hoje vi o postinho, um atendimento assim, todo errado, técnica em pé, uma dentista em pé, a outra sentada. Entendi que o atendimento ocorre desde 7 da manhã, eram 2 horas e a menina não tinha acabado. Pensa, Cris, a Atna não tá ouvindo? Alguém tá ouvindo ou só a Atna que não? Que era só a Atna, inclusive acho que ela até saiu por conta da Ah, tá, internet, porque tá tá. offline. Não, tá bom. Vou falar com ela aqui. Combinado, combinado. Então, a Mirena confirmou, Isabela também, legal. Então, Cris, é difícil isso. E a Miriam falando, né, dos dentistas mais antigos, é mais comum ainda. Eu tive professor aqui na UFO que, na verdade, ele não conseguia atender sentado, porque antigamente, na faculdade de odontologia, as cirurgias elas eram feitas todas em pé. E é recente, né? Na história da odontologia, da faculdade de odontologia, a gente trabalhar sentado as duas cadeiras, né? O dentista e o auxiliar, o técnico, é relativamente novo, não tem muito tempo. Aliás, trabalhar a quatro mãos é relativamente novo. Há um tempo atrás, né, no início da odontologia, da faculdade, a gente não eram 40 alunos na graduação, eram apenas 25, e esses alunos atendiam sozinhos, eles não atendiam em dupla. A ideia de trabalhar em dupla, colocar o aluno da graduação para trabalhar em dupla, é justamente para o aluno já acostumar a trabalhar num formato a quatro mãos. Ou seja, quando ele formar, ele já vai sentir necessidade de ter uma técnica, um técnico, né, em saúde bucal ou um auxiliar em saúde bucal para poder trabalhar. Principalmente porque a ergonomia é melhor, né? Então vamos lá. Eu acho que de foto das meninas. Já acabou. Isso, olha lá, gente. Deixa eu só ver aqui, a Isabela. Quando comecei a fazer cirurgias na faculdade, o comum era fazer não sei o que lá as exos em pé. Mas depois aprendi a operar sentada. Isso mesmo, isso mesmo. Eu aprendi a minha graduação na época da cirurgia, a gente só fazia exodontia, né? Só fazia cirurgias. A clínica de cirurgia era toda em pé. Depois é que foi mudando um pouco. Não vou nem falar da minha época da graduação. Melhor deixar quieto. Caladinha. Ai, eu não sei se alguém está aqui, a Samara, os professores vão lembrar. Eu dei aula com o Sidão, aliás, o Sidão foi meu professor primeiro, e a gente deu aula durante uns 10 anos lá na Unitri. Mas o Sidão, ele era um professor antigo de cirurgia que a gente tinha, ele já aposentou, aliás, uma pessoa boníssima, uma graça, um paizão. E ele tinha esse hábito, assim, ele era uma das pessoas que era muito difícil a fazer cirurgia sentada, ele gostava muito de operar em pé. E não que seja ruim, tá? A cirurgia ainda tem procedimentos que se opera em pé, mas mesmo pro dentista que opta por fazer algum procedimento em pé, aí a posição da cadeira ela tem que ser um pouquinho diferente, tá? Gente, só para lembrar que a nossa cadeira hoje ela é no formato que vocês conhecem, mas essa que vocês estão vendo aí foram as primeiras cadeiras, eram cadeiras de barbeiro. Então a ergonomia muito tempo atrás, ela sofria muito, né? Os pacientes, especialmente os profissionais da área da saúde bucal sofriam muito porque o paciente era sentado, totalmente sentado numa cadeira de barbeiro, e essa cadeira não descia, ela não inclinava. E normalmente o dentista trabalhava em pé. Então, essas três imagens que vocês estão vendo aqui são fotos das primeiras
cadeiras odontológicas. Vamos lá. Pedro. Ah, o Pedro, era o Sidão que cantava? Era, o Sidão tinha uma voz linda. Era um professor que ele operava cantando. A clínica era só com a cantoria dele. Gente, esse instituto aí é o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas. Ele fez uma pesquisa com 614 dentistas, e ele observou o seguinte: desses dentistas, quase 90% são profissionais liberais, ou seja, aquele profissional, aquele dentista que atende só no consultório. Metade tem uma jornada mais ou menos de 40 horas, que é como se fosse de segunda a sexta, manhã e tarde. Em torno de 16% tinha uma jornada de 60 horas, e desses entrevistados, 20% já tinha alguma doença relacionada à profissão, e 43% trabalhava com TSB, ASB, né, com a quatro mãos. O CRO, ele também fez uma outra pesquisa, né, junto com esse instituto, e ele trouxe os seguintes dados: 92% dos dentistas sentiram dor ou incômodo físico nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano. 96% consideram a profissão estressante, 46%, quase a metade, trabalham 8 horas por dia ou mais, e quase 70% não praticam nenhuma atividade de lazer ou de relaxamento. Então, veja bem, os sintomas, principalmente de dor, desconforto, especialmente, gente, no segmento superior do corpo. Quando eu falo segmento superior do corpo, eu estou falando de ombro, pescoço e braço. Os dentistas, só para vocês terem noção, eles ocupam um dos primeiros lugares em afastamento de trabalho por incapacidade temporária ou permanente. E esse afastamento por conta de doenças relacionadas ao trabalho. E 30% dos dentistas acabam abandonando a profissão antes da hora. Então, às vezes, teria gás para trabalhar, teria ainda saúde para trabalhar, teria idade para trabalhar, mas acabam abandonando precocemente as suas profissões por conta de doenças relacionadas à profissão. Gente, isso eu estou falando para dentista, e eu estou falando para TSB, e eu estou falando para SB, para equipe de saúde bucal como um todo, tá? As dores, principalmente ao nosso exercício, o exercício da nossa profissão, é o problema de costa, pescoço e ombro. Então, olha lá, esses aqui eram 2 alunos meus lá da Unitri. Olha lá, olha o ombro e as costas. Olha como que tá a relação cabeça, pescoço e ombro. É o que eu estava falando. Às vezes, para um atendimento específico, 1 horinha, meia horinha, isso aqui não representa nada, mas numa vida inteira, isso daqui vai fazer afastamento, vai fazer diminuir o volume de paciente atendimento por dia por conta de dores, né, especialmente nessa região, né? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da ergonomia, principalmente na nossa área, né? O que vocês estão vendo aqui é uma dupla atendendo na mandíbula, né? A cadeira está ligeiramente sentada, as pernas estão entrecruzadas, ou seja, tem uma perna do auxiliar, uma perna da dentista, uma perna do auxiliar e a outra perna da dentista está do lado de cada cadeira. O ideal para a gente poder trabalhar é exatamente isso, é fazendo essa conformação, encaixando uma perninha do auxiliar com a perninha do dentista, né? Os ombros relaxados, eu não tenho o ombro levantado, eu não preciso atender com o ombro levantado, eu posso atender, ter o mesmo movimento, a mesma pega, a mesma força,
com o ombro relaxado, né? E evitar que a gente incline em cima do rostinho do paciente, para a gente não sobrecarregar essa região de ombro e de costa. E é imperceptível, tá, gente? Quando a gente vê, a gente está falando. Isso eu estou falando, essa aula, né? Quanto mais a gente corrigir vocês, mais vocês vão tomar uma consciência corporal, porque isso é para a vida inteira, né? A gente está falando de saúde, nós estamos falando de qualidade de vida, principalmente vinculada ao nosso trabalho, né? Uma dor nas costas, às vezes, afeta a qualidade de vida no final de semana. Eu nem estou trabalhando, mas estou com dor nas costas acumuladas da semana inteira, né? Por conta da minha atividade laboral, ou seja, minha atividade de trabalho, né? Então, vamos lá. A ergonomia, então, é essa ciência. Ela está aplicada em várias outras áreas. Uma área que começou muito assim a trabalhar com ergonomia foi o telemarketing. Muita coisa começou no telemarketing, na verdade, porque tinha muita reclamação, muito afastamento de trabalhadores de telemarketing com problemas de dor no ombro, nas costas, nos braços, né? Hoje, vocês sabem que o pessoal do telemarketing usa esse telefone já com microfone, igual da Ana Maria Braga, né? Mas antigamente não era. Então, por exemplo, aquele telefone antigo que a gente tinha, normalmente, quem já viu isso aqui, ó, vai atender um telefone e faz isso aqui para digitar. Quem vai lá no consultório odontológico que não tem esse telefoninho moderninho, que tem um telefone normal na clínica, o paciente ligou, vai agendar uma consulta por telefone, põe o telefone aqui, segura o telefone com o ombro e começa a digitar, ainda liga o computador e faz uma coisa e faz uma outra. Então, assim, a gente precisa vigiar o tempo todo. Então, a ergonomia começou lá no telemarketing, né? Eles evoluíram do telefone convencional para o telefone que coloca já na orelha e tem um fonezinho ligado na boca. Para quê? Para a mão ficar livre para poder fazer digitação, para mexer no computador. Tem também, vocês já viram um descanso de pé? Aliás, eu tô doida para comprar um negócio desse aqui para casa, ou senão arrumar algum improviso que tem. Como se fosse uma rampinha emborrachada que você coloca debaixo da mesa e você apoia o pé lá, para evitar que você jogue o pé lá para trás, comprima a coxa posterior, comprima a panturrilha, né, a batatinha da perna aqui para dificultar a circulação. Então, quando a gente fica muito tempo na frente do computador ou trabalhando sentado, o ideal é que tenha esse descanso de pé, né? Então, a ergonomia, a gente vai ver ela hoje relacionada para a odontologia, mas ela tem relacionada para todas as áreas que vocês possam imaginar, para a área da medicina, para a área da enfermagem, para o telemarketing, nas empresas, nas fábricas, que tem muitos trabalhadores em esteiras, né? Que tem que embalar, ou tem que colocar alguma coisinha dentro do produto, ou tem que fechar, tem que amarrar. Então, eles estão muito evoluídos, especialmente a ergonomia para essas profissões que têm atividades repetitivas, né? Atividades que são semelhantes o tempo todo. A ergonomia nada mais é que a adaptação do trabalho ao homem e do homem ao trabalho. O trabalho não pode me adoecer, né? Então, a gente precisa ter uma adaptação boa dentro do consultório odontológico. O objetivo da ergonomia, gente, é isso daí. É racionalizar o nosso trabalho, ou seja, melhorar, otimizar, deixar o trabalho da melhor forma possível para que o profissional, o TSB e o dentista elimine manobra que não seja produtiva, né? Eu vou dar exemplos aqui, mas, por exemplo, se eu coloco um carrinho próximo da minha cadeira e da cadeira do mocho e do mocho do auxiliar,
Só de levantar a mão e pegar, tá na minha linha de pega, eu consigo pegar, por exemplo, um material que eu vou usar na boca do paciente. Então, esse movimento que eu faço de levantar o braço e pegar e voltar para perto de mim, seria o movimento 1. Eu estou movimentando só o meu braço. Agora, se eu tiver que movimentar o braço e esticar, eu estou movimentando o braço e o corpo. Se eu trouxer o carrinho mais perto de nós, eu estou evitando manobra que não tem por que ela está lá. Não tem um porquê eu esticar o meu corpo para buscar, sendo que eu posso trazer o carrinho para perto de mim, né? E do dentista. Então, esse é o objetivo da ergonomia, tentar racionalizar o melhor para evitar, então, que a gente fique fazendo movimentos desnecessários. Isso, logicamente, vai permitir a gente produzir mais, melhor, dentro de um tempo menorzinho e ter mais produtividade, melhor rendimento e menor estafa, menor cansaço, né? Menor sobrecarga muscular. Isso não era possível antigamente, né? Essa cadeira aí é a cadeira odontológica, uma das primeiras cadeiras odontológicas que a gente tem. Tem um congresso que a gente leva muito vocês e tomara que a gente consiga levar, que é o CIOSP. Vocês já ouviram falar sobre ele? É o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Ele acontece sempre em janeiro, próxima à data de 25 de janeiro, que é quando comemora o aniversário de São Paulo, né? Normalmente é um feriado lá, e o CIOSP, que é esse Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, sempre acontece nessa época. A gente já levou várias vezes, a gente leva de ônibus, né? Faz as excursões pela própria universidade. E lá sempre tem um stand, é um congresso imenso. Se você ficar 2 dias no congresso, você não consegue rodar a feira comercial inteira. É aquele congresso que você tem que ir de tênis, né? Ou não sapatinho embaixo, porque você anda muito lá dentro, dentro do Anhembi, normalmente. E lá eles fazem, quase todo congresso, todo ano, tem uma exposição de cadeiras odontológicas antigas. E aí vocês têm a oportunidade de ver algumas dessas cadeiras que eu estou mostrando aqui. Lá em São Paulo tem um museu da odontologia. E é super bacana, que são as peças, cadeiras, tudo aquilo que a gente já usou na odontologia há um tempo atrás, né? Mas a cadeira foi evoluindo, né? Antigamente ela não levantava, aí ela passou a levantar. Antigamente não tinha refletor, aí passou a ter o refletor, né? Mas olha aqui, tá vendo uma rodinha aqui? O nosso alta rotação e baixa rotação, ele era movido, gente. Ele não girava automaticamente. Hoje a gente aperta o pedal e ele gira, né? Sem grande esforço. Mas antigamente ele era igual máquina de costurar, você tinha que ficar batendo, era o seu pé que fazia esse movimento, o movimento de girar, que fazia girar essa corda e dava rotação no motor, né? Já melhorou demais. Então a nossa odontologia hoje, ela é muito melhor por conta dos estudos da ergonomia. Deixa eu ver aqui. Milena, Milena, se Deus quiser, nós vamos ter oportunidade, talvez esse ano de janeiro ainda acredito que não, mas talvez para o outro ano, né, a gente já consiga levar vocês lá. É um congresso maravilhoso, assim. Aliás, é um dos maiores congressos de odontologia do mundo, é o CIOSP. Gente, nós temos então essa cadeira odontológica convencional, que é uma cadeira antiga. Quando eu estudei na odontologia, a gente usava ainda essa daqui, né? A gente tinha uma clínica, hoje não tem mais, mas a clínica era lá na Engenheiro Diniz, num prédio bonito, antigo, que tem ali na Engenheiro Diniz, lá no bairro Martins. Era a clínica da UOSP. Da UOSP, você lembra, Samara? E eu já usei demais esse motor de chicote aí, bem. Não, eu vou te falar. Esse motor chicote, que era eu tipo não de. lembro. Não, amiga, a minha colega, a Rosângela, tinha um cabelo enorme. E o cabelo dela enroscou. Enroscou no negócio. A gente teve que cortar. Foi horrível.
As memórias não são boas. O prédio é Não. lindo, entendeu? E foi muito engraçado, porque tinha acabado de construir o 4L. Aham. Então, assim, a clínica estava zerinha, novinha, e a gente tinha que ir Olha, lá para Engenheiro lá Diniz para para poder Engenheiro fazer a Diniz. clínica da USP. Não sei por quê. Essa clínica da USP, que a gente chama USP, é o nome da disciplina, é a odontologia de saúde coletiva hoje, né? Ela sempre foi lá nessa clínica, lá nesse prédio. E o prédio é lindo mesmo, gente. Descendo ali, ó, do lado direito, para baixo um pouquinho da Miramontes ali, naquela regiãozinha ali. Mas o prédio é lindo. Mas lá as cadeiras eram desse modelo aqui que vocês estão vendo, ó, modelo 1. Hoje a cadeira é de cadeira do tipo relax, ou seja, a cadeira hoje ela tem um suporte todo para a cabeça do paciente. O paciente ele encosta o corpo inteiro na cadeira. Essas cadeiras mais antigas não eram pontos de apoio. Tinha um ponto na cabeça, né? Outro aqui nas costas, no assento. As pernas não ficavam acomodadas e tinha um ponto aqui no pé. E isso melhorou não só a ergonomia para nós, né, mas para o paciente também. Vocês vão entender por quê. Porque aqui, nessa imagem aqui, olha, o paciente ele fica numa posição que a gente chama de posição de estresse, que é uma posição de tensão. Né? Ele segura forte no braço, porque o paciente ele fica tensionado, né, numa cadeira odontológica. Ele empurra o pé e ele vai indo para trás na cadeira. O modelo da cadeira que a gente tem hoje não permite. Aliás, o encosto do braço ele é só um toquinho. É só para o paciente apoiar, né, o cotovelo. Então, é justamente para não ter essa posição de tensão, pressão. E o paciente se sentir um pouco mais confortável. Olha lá, gente. Belíssima, né? As cadeiras que a gente tem hoje. Com uma ergonomia muito melhor, adaptada para o melhor posicionamento, tanto do dentista quanto do auxiliar. Então, hoje nós estamos muito bem servidos com as cadeiras odontológicas, né? E o mocho odontológico? Os mochos odontológicos hoje, eles são todos anatômicos, né? Eu tenho aqui uma espuma que ela é um pouquinho inclinada para baixo, para evitar, ela não é inclinada para cima, para evitar que na hora que eu sentar, eu não pressione essa região da coxa posterior, para evitar dificultar a circulação e dar dores na perna, né? E o ideal, gente, é que quando a gente sentar no mocho, a gente tenha uma posição de 90 graus. Ou seja, a posição de 90 graus é mais ou menos isso daqui. Eu não posso inclinar o meu pé para cá, eu não posso ficar muito alta, como nós estamos vendo nessa imagem aqui. Porque quando eu fico muito mais alto, o mocho ele pega justamente aqui na parte posterior de coxa e dificulta a circulação. O ideal é ficar os 90 graus sentadinho, certinho, para poder ter uma circulação melhor dos membros inferiores. Olha lá, esse aqui foi um aluno meu, hoje dentista já, né? Fez essa pose aí só para poder tirar foto. Pés completamente apoiados no mocho. A gente tem que, no chão, a gente tem que evitar o pé apoiado no mocho, porque quando eu trago esse pezinho para cá, eu fecho a minha perna, né? A altura do assento deve permitir um ângulo de 90 graus. Olha a minha bolinha mostrando aqui, ó. 90 graus entre o assento, aqui a coxa, e o resto da perna. E a região renal, que é aqui, ó, nas ancas aqui, ó, atrás, nas costas, nessa parte de baixo, ela deve estar totalmente apoiada aqui nessa região do mocho, tá? Então, o ideal, o posicionamento do profissional no mocho é esse daí. O que a gente vê? A gente vê inclinação de pescoço, a gente vê torção de coluna, a gente vê perninha lá no mocho. Isso aqui é o que é mais comum e ele é inconsciente. A gente só vai ter consciência quando chega no final do dia, a gente sente dor nas pernas.
ombro levantado sem necessidade. Gente, esse aqui é um movimento completamente desnecessário. Não tem por que o cotovelo estar lá em cima. Se ele baixar esse cotovelo aqui, ó, e fechar as asinhas aqui, pertinho do corpo, ele vai continuar trabalhando da mesma forma, né? Inclinação, olha lá, o pé lá no mocho. Então, essas são as principais causas das dores do sentado. O quadril, né? Quando o assento é muito alto, o quadril ele sofre uma pressão justamente aqui na dobra, joelho e coxa, né? Os músculos das pernas eles ficam contraídos e a corrente sanguínea, né? Que é a circulação, ela fica estrangulada aqui bem na borda do assento. E aí causa muito cansaço, causa dor na perna e principalmente as varizes, que é muito comum para quem trabalha aqui. Quando a gente divide, né, o equipo entre o dentista e o CD, né, o equipo odontológico é essa peça que tem o alta rotação, o baixa rotação. O equipo ele pode ter de duas formas. Ele pode ser acoplado na cadeira, que é esse formato aqui que vocês estão vendo, ou ele pode vir no carrinho. Qual que é mais ergonômico? Os dois são de maneira igual. E qual que é a diferença então? Praticamente é escolha e preferência, né? A vantagem de você ter o carrinho é que você acaba ganhando aqui também uma mesinha clínica, mas esse formato aqui, também acoplado na cadeira, ele tem uma bandejinha aqui, não são todas as cadeiras, mas algumas vêm essa bandejinha, que dá também um apoio. Para limpar o consultório, sem dúvida nenhuma, que não ter o carrinho é melhor, né? Porque você acopla aqui, você consegue passar o pano aqui, você consegue limpar essa região, né? E o carrinho, ele dificulta um pouquinho. Mas é opcional. Esse daí, os dois são bem ergonômicos. Armário, existem regras hoje, né? Não só do ponto de vista ergonômico, mas também do ponto de vista da vigilância sanitária. Todo o material que a gente coloca, mobiliário que a gente coloca dentro do consultório odontológico, eles têm que ter superfície lisa, limpa, né, de fácil de limpeza, não pode ter nada de tecido, não pode ser rugoso, né, que acumula poeira ali, dificulta a higienização. Mas pensando não só para o lado da vigilância sanitária, para o lado da ergonomia. Quando a gente pensa uma planta de um consultório odontológico, gente, o armário ele tem que estar na minha linha de pega. É muito ruim dessa aula no computador, mas olha, se eu tivesse lá, a gente estaria fazendo essa aula prática. O que é uma linha de pega? Eu vou tentar colocar aqui para vocês, ó, a linha de pega não vai dar, né? Olha lá, a minha mão é essa aqui. Se eu esticar a minha mão retinha, eu tô com minha mão esticada. A minha linha máxima de pega é onde a minha mão está. Então, se eu levantar aqui o meu braço, deixar ele reto, a minha pega máxima é aqui. O que é a pega máxima? É a distância máxima. Se eu esticar sem movimentar o meu corpo, eu consigo pegar um objeto. Então, essa é a pega máxima. O consultório odontológico, ele não pode ser grande, ele tem que ser pequenininho, ele tem que ser enxuto mesmo. Porque quando ele é muito grande e eu deixo o armário lá longe, a 1,5 metro da minha cadeira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que empurrar o meu mocho e sair rolando até lá. Aí eu vou lá, pego o material e volto andando com o meu mocho. Isso é movimento desnecessário. Então, o consultório, o ambiente pode até ser grande, mas assim, a cadeira odontológica e o espaço dos armários, do mocho, do carrinho auxiliar, da mesa auxiliar, sempre tem que estar numa linha de pega, que é o comprimento de um braço nosso, né? Para melhorar a nossa ergonomia. Isso melhora a produtividade, melhora o tempo, melhora custo, melhora a eficiência, né? Quando a gente tem um ambiente ergonômico. Aqui. Agora dá para vocês entenderem o que eu estou falando. Essa mãozinha aqui, ó, quando ela está esticada, a pontinha do dedo, a distância
até a ponta do dedo é o que a gente chama de linha máxima de pega. Se eu tiver um objeto aqui nessa bolinha fora da minha linha máxima de pega, eu vou ter que deslocar o meu corpo ou empurrar o meu mocho para chegar até lá. Não é ergonômico manter alguma coisa fora da linha máxima de pega. Aliás, o ideal é estar na linha mínima de pega. Então, quando eu trago o carrinho para pertinho de mim, pertinho do TSB, eu estou trazendo para a linha mínima de pega, ou seja, basta eu deslocar a minha mão, eu não preciso nem deslocar o cotovelo, eu desloco só a minha mão, eu já consigo pegar o material que eu quero, tá? Isso é os conceitos que a gente trabalha, né, que estava escrito aqui, área de alcance ótimo, área de alcance máximo, né? Quando a área de alcance é ótima, eu tenho que fazer o mínimo de movimento possível. Gente, só para vocês terem noção, quando eu tenho que caminhar até a pia para lavar a mão, se essa pia está a 3 metros de mim, e se essa pia está a 1 metro de mim, eu vou gastar aqui 3 e aqui eu vou gastar meio. 3 segundos, tá? Meio segundo. Só para levantar isso. Eu tô 1 metro, basicamente eu vou dar um passo, menos de 1 segundo, eu já tô na pia. A gente lava a mão o tempo todo dentro do consultório odontológico. Então a pia tem que estar próxima de nós. Né? Abrir a torneira, lavar as mãos, fechar a torneira, enxugar as mãos e retornar à cadeira. Isso aqui é um procedimento que todo mundo faz antes de atender um paciente. Caminhar até a pia, lavar a mão, secar a mão, fechar, abrir, fechar a torneira, enxugar a mão e volta à cadeira. Se a minha torneira está a 3 metros, eu vou gastar 20 segundos. Se a minha torneira está a 1 metro, eu vou gastar 12 segundos. Aí vocês pensam assim, mas 8 segundos não é nada. 8 segundos não é nada para um paciente. Num dia é uma coisa, numa semana é mais, num mês é mais e no ano, na vida inteira é muito mais, né? E eu não estou falando só de tempo. O que nós estamos falando aqui é sobrecarga muscular, movimento dentro do consultório desnecessário que a gente não precisa. E a economia de tempo é muita, porque é 40% de tempo. É muita coisa. Bom, aqui, isso aqui depois eu vou passar para vocês, tem na apostila. Isso aqui é o que a gente chama de posição. Isso aqui, na hora que a gente estiver na clínica, a gente vai trabalhar essas posições. Quando a gente, só para matar a curiosidade de vocês, vocês já ouviram falar? Fica na posição 11 horas na cadeira odontológica. O que é isso? Se a gente imaginar um relógio na cabeça do paciente, imagina que o paciente, a cabecinha dele é o relógio, como está mostrando aqui. A posição de 11 horas é quando o dentista, o operador, fica nessa posição. Nesse caso aqui, o dentista está na posição de 9 horas. A posição mais comum que a gente tem é o dentista na posição de 11 e o auxiliar na posição de 1, no máximo 2. Essa é o mais comum, tá? Isso eu tô falando para dentista destro, tá? Dentista que trabalha com a mão direita. Quando o dentista é canhoto, existe uma cadeira odontológica para canhoto. Normalmente nas clínicas tem 1 ou 2 cadeiras que são para canhoto. E aí é inverso, o dentista fica do lado de cá, né? Mais ou menos aqui na posição 1, e o auxiliar fica na posição ao contrário, na posição 11. Normalmente a gente faz assim, se tiver alguém canhoto aqui nessa turma, né, nessas 2 turmas, normalmente a gente vai inverter e colocar vocês na cadeira invertida, né? Quando vocês forem ser o operador e o colega for ser o auxiliar. Mas a gente vai treinar essas posições todas, mas lá, porque por aqui, pelo computador, é mais difícil a gente fazer. Eu gosto de dar essa aula e normalmente era assim. Eu dava a aula, a gente testava nas cadeiras lá no bloco 4K, fazia simulações dessas posições, mas a gente sempre, no horário da clínica, a gente retomava essa aula de maneira prática ali,
nos boxes falando um pouquinho sobre essas posições. Então, aí o paciente destro, ou desculpa, o dentista destro, ele fica do lado de cada cadeira e o dentista canhoto fica do lado de cá da cadeira. Bom, e aqui são as posições do equipo, né? O equipo hoje, normalmente ele fica aqui, o dentista está aqui, o equipo desse lado, mas pode ser que ele prefira o equipo atrás da cabeça do paciente, é uma posição. Vocês não vão ver isso, mas isso já teve. A cadeira odontológica, o alta rotação e o baixa rotação saía da cadeira aqui, desse cantinho aqui, ó, desse lugarzinho. Hoje as cadeiras não são assim, né? O que é mais comum hoje é essa posição 3 aqui, a cadeira, o equipo acoplado na própria cadeira, como a gente viu aquela cadeirona bonita, e aí o equipe fica aqui em cima, quase que em cima do paciente. Deixa eu ver a Lindamar. A Lindamar é canhota, é uma luta na hora dos procedimentos. Não é fácil não, Lindamar, mas a gente vai te ensinar a melhor forma, tá? Tudo é espelhado, né? Para raspar, para poder sugar, para poder sentar. Mas fica tranquila que não é só você que é canhota. Então, existem os movimentos e os posicionamentos certinhos para a gente já colocar vocês. Gente, os principais movimentos que a gente tem na odontologia, no nosso trabalho, são esses aqui. Movimento do dedo. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, é um movimento de limagem, como se eu estivesse fazendo o tratamento de uma endodontia, o tratamento de canal. Eu estou movimentando o corpo? Não, só estou movimentando os dedos. Esse é o primeiro movimento, o movimento mais simples. Quando eu movimento dedo, então, por exemplo, esse movimento aqui é da endo, de canal. Quando eu movimento dedo e punho, eu faço esse movimento. Esse movimento, deixa eu ver, é por exemplo, de raspagem. Eu vou fazer uma limpeza, vou fazer uma raspagem, eu vou fazer uma remoção de um tecido cariado, eu vou fazer uma profilaxia. Então, eu movimento não só o dedo, mas como eu movimento o punho, né? Movimento de dedo, punho e cotovelo. É quando eu vou deslocar o meu braço para pegar o alta rotação e voltar para cá. Um exemplo. Quando eu movimento meu braço inteiro, eu movimento o ombro, braço, antebraço, braço e mão. É um movimento que eu vou fazer a linha máxima de pega. É algum material que está lá no equipo ou está lá na mesa auxiliar, lá na pontinha que eu tenho que pegar. Esse é o espaço máximo de pega, é o ideal para a gente trabalhar no máximo até aqui. E quando eu faço um movimento de um corpo, deslocamento, aí sim eu tenho que deslocar o meu corpo. Aí eu movimento a minha coluna. Por exemplo, se eu estiver trabalhando sozinha e tiver que pegar o sugador lá do outro lado, quase que eu tenho que levantar, subir, pegar o sugador e voltar para o meu lugar para pegar. Esse é o que a gente precisa evitar. Por isso que quando a gente atende a 4 mãos de 2, a gente evita muito esses últimos movimentos, tá? A Isabela que fala, dá até briga pelas cadeiras de canhoto. Normalmente tem duas cadeiras de canhoto, ou no máximo 4, né? Normalmente elas ficam nas pontas das clínicas para identificar. Mas tem turma que incrível, às vezes tem mais que 2, 3 canhotos. Então, olha lá, o que a gente tem que evitar? Isso daqui, ó, tá vendo? Que a gente falou. Colocar o pezinho no mocho, em cima do mocho, né? Fazer torção. Olha que o auxiliar, ele tá de frente, tá torcendo o corpo inteiro em cima, né? Do paciente. Olha lá. Ombro, costa. Gente, isso aqui é tão simples resolver. Basta inclinar essa cadeira e deixar essa cadeira, a cabecinha do paciente mais deitada, como se o paciente estivesse de cabeça para baixo. A cabecinha está aqui e os pés estão lá em cima, porque daí ela não precisa fazer esse movimento aqui. Então, a gente movimenta a cadeira odontológica aqui, tá?
para ter uma correta posição, né, entre o dentista e o auxiliar, né? E ninguém sai de lá precisando tomar Dorflex depois de um dia de trabalho. Os problemas posturais, eles são limitações mesmo, né? Reais da odontologia. Às vezes a gente fala isso daqui, a gente que é professora, a gente que tem consciência, a gente que já trabalha há anos na cadeira, e tem hora que aquela tensão daquele momento de você fazer um procedimento, quando você vê, você está no posicionamento errado. Mas aí você toma uma consciência, né? Busca a postura correta para a gente poder ter um mínimo de dor, né, e minimizar os efeitos da nossa profissão. O povo fala que quem trabalha na odontologia, gente, eu torço para que não, mas diz que a gente fica cego, barrigudo, cheio de varize, tem uma outra também, cego, barrigudo, varize, corcunda, mas nós vamos romper com isso daí, pelo amor de Deus. E essa é a grande vantagem da gente trabalhar em equipe, né? Quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com auxiliar, a gente melhora as nossas ações. Eu consigo atender mais paciente do que quando eu estou atendendo sozinho, né? Eu potencializo o respeito, melhoro os resultados, né? Mas o dentista e o TSB, eles têm que combinar, né? Tem que respeitar e zelar pela posição ergonômica do outro. Não só o dentista zelar, mas também o TSB zelar um pelo outro, né? Os dois. Mas no caso é muito mais a gente preocupar do dentista zelar pela postura do TSB que está ali trabalhando com ele, né? E ele é corresponsável disso daí. Então não tem dúvida, né? O Pedro falando, eu já nem entendo, prefiro aprender na de... você é canhoto também, Pedro? Nossa! Eu também sou, viu, Juliana, canhota. Aí. Então ótimo, ainda mais você vai ter uma professora que vai te entender assim, perfeitamente, porque aí vocês vão conversar de canhota para canhota. Ai. Que ótimo. Gente, não resta dúvida, então, né, que a presença do TSB, quando a gente pensa na prestação de serviço odontológico, tanto no público quanto privado, melhora muito e muito a ergonomia, né? E melhora muito o aumento da produtividade, né? Esse é um caminho inteligente e eficiente, que é trabalhar em equipe, né? Trabalhar com auxiliar. Eu adoro esse trabalho que foi feito. Ele é antiguinho, ele é de 2004, mas ele mostra a valorização da gente ter um auxiliar, um TSB dentro do consultório. Veja só, é uma tabelinha, vamos interpretar. Nessa linha daqui, nessa coluna daqui, estão os procedimentos. Na segunda coluna, está o tempo que é gasto sem auxiliar. E aqui na segunda coluna, o tempo que é gasto com auxiliar. Para preparar um paciente, se eu for dentista, preparar o paciente sozinha, eu vou gastar em torno, em média, de 2,9 minutos. Se eu tiver um auxiliar, vai cair quase que pela metade, 1,8 minuto. Se eu for fazer um exame, eu vou gastar em torno de 5 minutos se eu estiver sozinha. Mas se eu tiver com auxiliar, quase que a metade do tempo. Vamos lá, olha lá, o forramento, gente, o forramento é incrível. O forramento, para quem não sabe, é quando a gente faz o dentista remove a cárie, limpou toda a cavidade, não tem cárie mais, aí normalmente a gente precisa fazer a proteção do complexo dentina-polpa, que a gente chama muito popularmente como forramento da cavidade. A gente coloca ali na dentina, próxima à polpa, materiais odontológicos para proteger o máximo possível a polpa, antes de colocar o material restaurador. Então, por exemplo, antes de colocar a resina, eu coloco um material ali. Antes de colocar o ionômero, eu coloco um material. Isso gasta um tempinho, porque você tem que preparar o paciente, preparar a cavidade, né? Preparou? Beleza. Você tem que lavar a cavidade. Não pode entrar saliva em nenhuma hipótese, então o isolamento tem que estar bem feito.
E aí você tem que deixar o paciente um pouquinho e manipular o material. Vocês vão ter disciplinas com a Samara, com a Ludmila, se eu não me engano, que é material instrumental odontológico. Vocês vão aprender a fazer a manipulação de todos os materiais, praticamente. E aí você tem que deixar o paciente ir lá, manipular, pegar a embalagem, dosar a quantidade. Tem uma técnica correta para cada material. Você não pode simplesmente misturar o pó com o líquido. Tem uma técnicazinha, um jeito de fazer. E aí, depois que está pronto, chegou na liga certinha, assim, né, na consistência certa, você tem que pegar um material que vai facilitar a introdução desse material lá dentro da cavidade e colocar. Para fazer um forramento sozinha, é em torno de 8 minutos. Com o auxiliar é metade do tempo, 4 minutos. Então, veja bem, olha o tanto que é importante a gente ter um auxiliar para otimizar o tempo de trabalho nosso. E não só o tempo, mas também proteger o nosso corpo aí do excesso de trabalho, né? Do excesso de movimento desnecessário. Então, gente, se eu não me engano, acabou. Então, a gente tem que preocupar. Normalmente, essa disciplina é uma disciplina que nessa aula, eu dou essa aula e na aula seguinte eu levo um educador físico. Da última vez, o ano passado, eu levei um professor de Pilates, que eu conheço ele fez com a gente vários exercícios do Pilates de alongamento. Então, entre um paciente e outro, ele falou quais são os melhores alongamentos que a gente faz. Gente, não dura 30 segundos, né? Um que ele ensinou, que é esse movimento. Vamos ver se dá para eu fazer aqui, para vocês poderem ver. Ó, eu acho que dá, ó. Se eu fizer isso daqui, aqui, vocês estão vendo, né? Então, olha, eu pego a minha mão, eu viro a palma da mão para cima, com a outra mão eu faço isso daqui e puxo. E eu conto de 1 até 10. Aí ele falava, para quê? Para alongar essa região daqui do braço, né? Do antebraço. Mas não só ele passa exercícios para os braços de alongamento, mas para a perna também. E dá para fazer entre um paciente e outro, né? Mas essa aulinha, eu comprometo com vocês, eu até cheguei a falar com ele falou que entrava na plataforma, que não tinha problema nenhum, que ele dava, mas ele falou, Ju, a gente perde muito, que se a gente estivesse fisicamente, eu gosto de fazer e ajudar, né, colocar a mão, esticar, mostrar como que é. E aí acabou que a gente achou melhor deixar essa aula para o próximo semestre, que se Deus quiser a gente vai estar fisicamente, né, de alguma forma. E mesmo que seja em outra disciplina minha, eu vou lembrar vocês, falar, lembra que a gente deu aula de ergonomia? Então, a gente vai dar uma pausinha nessa disciplina aqui e eu vou trazer o professor para poder fazer essa aula. Isso aí é um compromisso que eu fiz, porque conversando com ele ia entrar hoje com a gente. Ele achou que seria muito mais rico se a gente pudesse estar junto, porque aí a gente faz uma aula prática mesmo, de verdade. Combinado? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí, né? Tem alguém aí, né? Não estou sozinha na sala, não? Tá não. Eu vou só perguntar aqui para os monitores se eles já fizeram a chamada. Vocês baixaram as pessoas que estão? Só para que eu não tenha que fazer. Beleza, Larissa, ótimo. Gente, eu queria passar só uma tarefa. Eu vou fazer ela lá no Moodle, mas eu vou passar aqui para vocês também. Para a próxima aula, eu quero que vocês entrem no site do Conselho Federal de Odontologia, tá aí. Coloca no Google Conselho Federal de Odontologia, dá um enter, vocês vão entrar nesse, eu não vou falar nada, não vou dar o caminho. Vocês que vão buscar
as informações que são necessárias para que você, depois de formada, o que você tem que fazer para dar início, né, ingresso, para ter a sua carteirinha do Conselho Regional de Odontologia. Essa é a nossa última aula. É uma aula que eu dou, é normalmente a última mesmo, e a gente fala um pouquinho sobre quais são os passos, o que eu preciso, quais os documentos, se tem que pagar alguma coisa, se tiver que pagar alguma coisa, eu quero que vocês descubram o valor, tá? Vai ser uma atividadezinha valendo ponto também. Eu vou colocar ela lá no Moodle. Vou colocar o que eu preciso que vocês busquem, quais são as informações, mas são basicamente essas. Os documentos necessários, quais são os formulários, os preços, né? E o trâmite, mais ou menos. E aí, a semana que vem, vocês vão apresentar e a gente vai falar sobre isso daí, tá bom? Nossa aula semana que vem ela é uma aula mais curtinha também. E o tema já vou adiantar que é esse, tá bom? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de perguntar? Ju, e lembrando que eu vou entrar para poder conversar com eles um pouquinho, tá? Sobre as disciplinas. Então ótimo. Perfeito, porque a aula é mais bom? curtinha. Sobre as disciplinas da etapa 2, quem serão os professores, como é que eles têm que fazer matrícula, vai ter tudo organizadinho, tá bom? Combinado. Então, a semana que vem eu e a Samara entramos. A gente entra, mata essa informação, resolve, né? Vocês vão apresentar para mim o que vocês encontraram. E aí, na sequência, a Samara já vai entrar para passar as novidades do segundo ciclo de disciplinas. Combinado. Jaque perdeu o finalzinho, mas tem problema não. Jaque vai estar lá, tá? No Moodle assim que ficar disponível. Gente, boa noite para vocês então. Obrigada por tê-los todos aqui. E até a próxima terça, tá bom? Beijo para vocês. Boa noite, pessoal. Beijos.